Amém, queridos? Amém. Graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom? O tempo todo. É isso mesmo. Muito bem, meus irmãos. Uma coisa que não pode faltar na nossa vida é a palavra do Senhor. Ela é a lâmpada dos nossos pés, é a luz do nosso caminho, né? É o pão que nos alimenta, é a água que sacia a nossa sede, é a palavra do Senhor. O crente não vive por outra coisa a não ser pela palavra. É a fé que gerou a salvação no nosso coração, veio por ouvir a palavra de Deus. Não foi por ouvir qualquer outra coisa, foi a palavra de Deus, né? Então é por ela. E Deus tem sido tão bom que nesses 25 anos desta igreja, Deus não tem deixado faltar o pão, que é a palavra, o alimento para as nossas almas. Mas vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu vou ler só um versículo no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 47, e nós vamos ver como é. Eu já falei aqui várias vezes sobre esse assunto, gosto desse assunto, porque é uma receita de como deve ser a igreja, é um tutorial de como uma igreja deve se comportar. Nós vamos entender aqui como uma igreja pode viver e cair na graça de Deus e do povo, né? Vivendo uma igreja que cai na graça de Deus e também do povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O contexto desse versículo, do livro de Atos, que foi escrito por Lucas, ele relata o nascimento da igreja, o começo, que nós chamamos de igreja primitiva, o começo de todas as coisas, após o derramamento do Espírito Santo. Havia uma ordem, né? Está lá em Lucas 24 e 49, se não me falha a memória, creio que é isso mesmo. Uma ordem do Senhor que dizia assim: fiquem lá na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois disso, aí sim, vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, quando o Espírito Santo vem ali em Jerusalém, quando estavam... Interessante que isso foi dito a uns 500 pessoas. E ao menos de 2 meses depois, estavam ali dentro daquela casa 120 pessoas, né? Muitas vezes nós perdemos a bênção do Senhor porque nós não temos a paciência de esperar. Se há uma coisa que o ser humano não gosta de esperar, né? A gente não gosta de esperar. Então 380, já tinham, como diz os meninos, dado linha na pipa. Mas havia 120 lá, e quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles viram ali como foi a chegada do Espírito Santo neste planeta para habitar em nós. Mas antes desse versículo 47 que eu não li, nós vemos uma igreja que, primeiro, perseverava na doutrina. Meus irmãos, a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos não suportariam a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Bíblia, palavra de Deus. E aí eles arranjariam para si, sabe o quê? Mestres, entre aspas, que falassem aquilo que eles queriam ouvir, afagasse o ego, dissesse que os seus pecados não precisaria mudar, enfim, como a gente vê hoje, por aí, é a turma do nada a ver, é a turma do tudo pode, enfim. Então a pessoa sai de uma igreja onde tem uma doutrina bíblica. Eu não estou falando de exagero de pessoas, porque no passado tinha muito exagero.
eram pessoas que eram discriminadas, disciplinadas, porque aparava a ponta do cabelo, porque a roupa, a saia não estava lá no comprimento que alguém achava que estava. Não é nada disso, não estou falando de usos e costumes, mas eu estou falando de doutrina bíblica, né? E muita gente hoje não resiste isso. E essa igreja primitiva, o primeiro ponto positivo dela é que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. O que eles pregavam era a palavra de Deus e era lei. A segunda coisa dessa igreja primitiva é que eles viviam em comunhão, koinonia, comunhão. Eles comiam juntos, andavam juntos, tinham tudo em comum, ninguém tinha nada em particular. E isso agradava tanto a Deus, que Pedro e nenhum dos apóstolos nunca pediram nada, mas movidos pelo Espírito Santo, eles começaram inclusive a vender as suas propriedades e trazer os recursos e entregar integralmente aos apóstolos para a manutenção da obra. E quando alguém destonou disso, se deu mal, que foi o casalzinho Ananias e Safira. Venderam o terreno lá e aí combinaram em casa para dizer o seguinte: a Bíblia não diz por quanto, mas vamos trazer para a nossa realidade. Venderam o terreninho lá por 100 mil reais, e aí combinaram dizer que tinha vendido por 50, entendeu? E aí acabaram se dando mal, morreram por causa disso. Então essa igreja vivia em comunhão. Terceira coisa, ela partiu o pão juntos. Há uma definição de ágape, amor ágape, que é o amor incondicional de Deus para conosco, e a outra definição é andar junto, comer junto. Eles estavam sempre juntos. Um outro ponto positivo dessa igreja primitiva é que eles oravam incessantemente, eles oravam constantemente. Quando Pedro, por exemplo, foi preso, o que a igreja fez? Se reuniu numa casa, todo mundo para orar, para pedir a Deus que libertasse o apóstolo Pedro. E o que foi que aconteceu? Deus quebrou os cadeados, abriu os portões, libertou ele. Esta é a verdade. Por isso que quando a igreja tem problemas, aí nós temos que fazer o quê? Confiar no homem da terra? Não, oração. E eu estou vendo, por exemplo, aqui, no caso da Lucy. A Lucy não congrega mais conosco, mas a igreja entrou em oração por ela, não é verdade? Isto é importante. A igreja entrou em oração, Deus já deu a vitória, ela já saiu, já está de alta. Então, oravam constantemente. Mais um ponto positivo dessa igreja primitiva é que eles repartiam com quem tinha necessidade. Entendeu? A Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada. E quando começou a ter um problema com as viúvas dos gregos e dos judeus, porque estava tendo ali um problema com a divisão das cestas básicas, o que foi que os apóstolos fizeram? Eles se reuniram, oraram e pediram a Deus uma estratégia. Deus deu. Levantaram-se os diáconos, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para cuidar disso. E Pedro falou: olha, não é bom que nós nos ocupemos com isso. Nós vamos levantar esses homens para isso, e nós nos dedicaremos ao ensino da palavra. Olha a importância. Nós vamos nos dedicar apenas ao ensino da palavra, e esses homens fazem isso. Seria como, por exemplo, aqui na igreja, eu sou o pastor e eu estivesse preocupado aí com cesta básica, eu estivesse preocupado aí com outras coisas e tomasse o meu tempo para que eu não pudesse meditar e trazer a palavra para vocês. Aí por causa disso tem os diáconos. Então essa igreja fazia isso, e o resultado disso foi extraordinário, que nós vamos continuar vendo aqui. A igreja primitiva também era uma igreja que louvava a Deus, uma igreja que louva a Deus. Olha o texto: louvando a Deus. No versículo que nós lemos, a expressão louvando a Deus. A igreja não era conhecida por reclamação, a igreja que reclama de tudo, não, mas era conhecida por uma igreja que adorava, uma igreja que cantava, que louvava a Deus. Então, louvando a Deus. E interessante, louvor não é apenas música. Às vezes eu já falei isso aqui algumas vezes. Você perguntava para os irmãos do passado: e aí, meu irmão, você louvou a Deus hoje? Ele falou assim: não me deram a oportunidade.
Não foi perguntado se ele cantou, porque havia um entendimento que louvar era quando você recebia a oportunidade para cantar. Louvar não é apenas música. O louvor para a igreja é um estilo de vida. Louvar é reconhecer Deus em tudo. É um estilo de vida. Eu louvo a Deus dirigindo meu carro, você louva a Deus lavando sua roupa, você louva a Deus fazendo a sua comida, você louva a Deus em todas as formas, não é só cantando não, porque uma igreja que louva, sabe o que acontece com ela? Reclama menos. Quer ver uma igreja que não louva a Deus? Aí tem tempo para ficar reclamando, achando defeito, reclama de tudo. Uma igreja que louva reclama menos. Uma igreja que louva confia mais em Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o louvor liberta. Aleluia. O louvor liberta, então ela confia mais. E quem é liberto confia mais. Uma igreja que louva, ela influencia o ambiente em que ela está inserida, a sociedade, o bairro, a cidade onde ela está. Onde há louvor, a presença de Deus. A palavra diz o quê? Que o Senhor Deus habita no meio dos louvores. Então tem que ter louvor na igreja. Repito, não estou dizendo que tem que ter música só. Louvor, glorificação a Deus. Onde há a presença de Deus, aí há transformação. É interessante, onde há louvor, há a presença de Deus. E aonde há a presença de Deus, há transformação de vidas. Vidas são mudadas, são transformadas. É isso que acontece. Mas uma pergunta nós poderíamos fazer a esta nossa igreja aqui, local: temos sido uma igreja que murmura ou uma igreja que glorifica, uma igreja que louva? Temos sido uma igreja na escala mais de murmuração ou na escala de louvor, de adoração, de glorificação o nome do Senhor? É para a gente meditar, é doutrina. Segundo ponto, aqui havia uma igreja que caía na graça do povo, e caindo na graça de todo o povo. E caindo na graça de todo o povo. Isso não significa agradar o mundo. Nós vamos fazer aqui um culto aqui piscando tudo, nós vamos fazer um culto aqui cheio de coisas parecidas com o mundo, para a gente poder agradar o mundo. Não é isso não é uma igreja que agradava o mundo não, mas era uma igreja que glorificava o nome do Senhor, viver de forma tão íntegra, que até quem não crê, respeita. Esta é a verdade. Não é agradar, não. A igreja primitiva, por exemplo, tinha testemunho. O testemunho, irmãos, é tão importante. É tão importante. Não adianta querer ser uma coisa aqui e lá fora querer ser outra. Não adianta subir aqui e tocar, subir aqui e cantar, e lá na escola ser pior do que o ímpio. Você está entendendo? Isso não rola. Igreja primitiva tinha bom testemunho. As pessoas falavam bem deles. Havia ali algo patente aos olhos. Havia unidade na igreja, havia generosidade, havia amor prático, ou seja, estavam ali para o que desse e viesse juntos. Eles pregavam, mas também viviam o que pregavam. Não é só pregar e não viver o que pregam. Eles pregavam e eles viviam o que pregavam. O mundo pode até não concordar e não vai concordar, porque eles não entendem mesmo. O mundo pode até não concordar com o que a gente prega, mas eles não podem negar o caráter de uma igreja que vive assim, que é amorosa, que cuida das pessoas e tal. Jesus ensinou o quê? Entre tantas coisas, que nós somos luz. Interessante. A luz não faz barulho, mas a luz brilha, né? Você acende a luz, se ela estiver fazendo barulho, está vendo essa luz aí? Ela não faz barulho, mas ela brilha. O inimigo já enganou tanta gente achando que igreja de verdade era igreja que faz barulho, igreja que tem aquela barulheira, né? Não, a luz não faz barulho, a luz simplesmente brilha. Isto é maravilhoso, né? Por isso que eu já disse aqui algumas vezes e repito. Billy Graham, né, o grande pregador americano, tinha uma expressão entre tantas,
que ele dizia o seguinte: pregue o evangelho e, se for preciso, use até palavras. Você está entendendo? Então, às vezes a maior pregação a gente não faz nem falando, a gente faz de boca fechada, a gente faz sem os outros, sem um alarde, a gente faz com o nosso bom testemunho. Guarda essa expressão: a luz não faz barulho, ela simplesmente brilha. Se a igreja vive, por exemplo, em escândalos, divisão, hipocrisia, ela perde a influência, ela perde o respeito da comunidade aonde ela está. Mas quando vive em amor, ganha autoridade. Você quer ver? Isso é uma igreja, é uma família, seja lá o que for. Perder a credibilidade, perder o respeito, é se espalhar que é um lugar onde não existe amor, onde não existe compreensão, onde só tem confusão, porque Deus não habita no meio da confusão. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Esta é a verdade, né? Terceiro ponto: o crescimento vem do Senhor. Olha a expressão: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Aí eu lhe pergunto: quem acrescentava? O pastor? Não. Os apóstolos também não. Então era o Senhor que acrescentava. Por isso que eu digo a vocês, nós já tivemos coisas do passado que funcionava, e às vezes sim, às vezes não. A caixinha na Praça da Joaniza ligado, pregando o evangelho ali. Hoje essas coisas não funcionam mais. E o modelo bíblico aqui, o Senhor acrescentava. Por que ele acrescentava? Porque tinha caído na graça do Senhor e na graça do povo. O povo olhava e falava: eu quero estar nesse lugar. Crescimento saudável não é resultado de estratégia humana, é consequência da presença de Deus. Irmãos, aonde tem a presença de Deus, atrai pessoas. Isso é como aonde tem mel, atrai o quê? Abelha. Você coloca ali um doce ali, você não está vendo a abelha ali, não tem abelha ali, mas coloca um doce ali e espera algum tempo, a abelha sente o cheiro de longe e ela vem. Entendeu? Eu vi uma frase muito interessante: não corra atrás do beija-flor, apenas cuide do seu jardim, que ele vem. Esta é a verdade. Eu nunca ouvi dizer que alguém caçasse beija-flor, saísse caçando beija-flor, mas tenha um lindo jardim cheio de flores, que ele vem. Tenha o doce, que a abelha vem. Tenha a presença de Deus, que as pessoas virão. Esta é a verdade, as pessoas virão. Agora, se tiver coisas que não são legais, a abelha não vem. Se tiver confusão, as pessoas não vêm, meu irmão. Aonde há a presença de Deus, igreja saudável cresce naturalmente. Não precisa fazer malabarismo, não precisa fazer culto disso, daquilo, convidar a banda cara, o cantor caro, o pregador caro, que nunca virá nesta igreja. Se depender desse pastor, o pregador que vai cobrar, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, nunca virá nesta igreja. Se depender de mim, nunca ele virá, vamos trazer para a igreja crescer. Não, meu irmão, uma igreja saudável nem faz isso. Uma igreja saudável não gasta o dízimo, as ofertas suadas dos trabalhadores que dizimam e que ofertam na igreja, dando para esse tipo de gente. Isso não é igreja saudável. Então uma igreja saudável cresce naturalmente. Uma igreja viva gera fome em quem está morto espiritualmente, porque é alimento. E quando a gente está com fome, a gente vê o alimento, o que é que a gente faz? A gente parte para cima, não é verdade? Já se diz que o melhor tempero do mundo é a fome. Você está com fome, o alimento ali é bom. Haja vista quando a gente chega 2 horas da tarde na churrascaria, e a gente vê aquele buffet. Churrascaria, eu não gosto muito do churrasco de churrascaria, porque ele não cheira. Se o churrasco de churrascaria cheirasse igual o churrasquinho de gato que está na rua ali, a churrascaria, eles tinham que ver. Se um dia eu tiver uma churrascaria, eu vou pôr um churrasquinho de gato
ali perto da entrada, só para as pessoas pensarem que é o cheiro do churrasco, porque a churrascaria não cheira. Mas existe alguma coisa mais cheirosa do que o churrasquinho de gato? Pois é, você está com fome. Não, aquele cheiro te chama. É isso, uma igreja viva, ela gera isso nas pessoas. Elas querem ouvir a palavra, porque a palavra de Deus é o pão que desceu do céu. Quando a minha mulher está assando pão, tá cheiro bom na casa, a gente chega, cheirinho de pão assando, a gente já pensa no café com leite, a gente já pensa. Quando vamos na padaria agora mesmo, antes de vir para o culto, eu fui à padaria comprar pão na Rosas, e quando eu comprei o pão estava quentinho. Quando eu saio do culto, que eu passo na padaria e o pão está quentinho, se eu for comprar meia dúzia de pães, eu aumento mais uns 2, porque é irresistível. Até chegar em casa a gente ataca o pão, até a gente chega em casa comendo pão, porque o cheiro é bom. Então, aonde há a palavra de Deus, é o pão vivo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A palavra é pão que alimenta, então atrai as pessoas. Aleluia! A igreja lá de Jerusalém não corriam atrás de crescimento, eles corriam atrás de Deus. Estava ali na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, era isso, cheios do Espírito Santo. Eles corriam atrás dessas coisas, e aí a consequência boa disso é que Deus enviava as pessoas. O Senhor acrescentava as pessoas. O nosso quarto ponto é que uma igreja que cresce, uma igreja que crescia todos os dias, está aqui, e todos os dias, lógico que eu estou indo no versículo, pegando frase por frase, todos os dias, não era crescimento esporádico, era constante, não era aquela coisa de, nós vamos fazer um evento aqui, veio 2, 3, se converteu, veio um, se converteu, e aí... Até quando de novo? A igreja lá era todo dia, era um negócio assim, constante, porque todos os dias havia, sabe o que? Na igreja de Jerusalém havia oração, havia comunhão, havia palavra, havia generosidade, havia bom testemunho naquela igreja. Avivamento, meus irmãos, não são eventos, é um estilo de vida. Nós vamos buscar o avivamento, então nós vamos fazer aqui um cultão para o avivamento. Aí este jovem está pulando, aí avivamento. Aí amanhã nós estamos mortos no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida. Aqueles que estavam pipocando na igreja no sábado, no cultão, aí na semana espiritualmente morto. Não respeita o vizinho, não respeita o colega de trabalho, dá mau testemunho na faculdade, dá mau testemunho no colégio. Isso não é avivamento. Avivamento é um estilo de vida. Ser vivo é comer o pão que alimenta, é andar, é beber a água, aquela água que Jesus disse para aquela mulher lá no poço de Jacó: mulher, se tu beber da água que eu tenho, nunca mais você vai ter sede, você vai andar avivada pro resto da tua vida. Essa água aí que você bebe, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu tenho para você, nunca mais você vai ter sede. E ela entendeu de forma material. Então, Senhor, me dá dessa água. Glória a Deus. Isto é avivamento. Eu me lembro de uma historinha de um homem que entrou numa igreja, um templo, porque estava chovendo. Ele nunca tinha entrado, ele só ouvia falar mal de crente. Mas como a chuva apertou, estava na hora do culto, a porta estava aberta, o homem entrou para passar a chuva. Mas quando ele chegou, ele encontrou pessoas abraçando, pessoas sorrindo, e atenderam ele com tanto carinho. E ele olhou aquele e ele falou: gente, eu quero estar nesse lugar. Você está entendendo? Ele entrou para passar uma chuva, mas ele foi impactado pelo ambiente. E é isso que nós pleiteamos, é isso que esse pastor sonha, meu irmão, em ter uma igreja assim, onde pessoas vejam isso em nós, não gente morrendo, caindo pelas beiradas, né? Então, meus irmãos, para a gente concluir, se quisermos viver, isso que está no capítulo 2, versículo 47 do livro de Atos, nós precisamos, por exemplo, cultivar o amor, ou voltar a cultivar o amor verdadeiro.
restaurar ou viver sempre essa comunhão como era a igreja lá, né? Praticar generosidade, cuidar do testemunho, buscar a presença mais do que nunca. Escuta isso, quando a igreja vive para agradar a Deus, ela naturalmente vai cair na graça dos homens, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, e a Bíblia diz que Deus não é injusto, Ele está vendo aquilo que a gente faz. Se a igreja vive para agradar a Deus, naturalmente ela vai cair na graça das pessoas. E principalmente hoje, existe um ditado no mundo que diz assim: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Não precisa nem ter dois para ser rei, é rei. Aonde todo mundo faz errado, quem fizer certo vai se destacar. Esta é a verdade. Então, eu digo, há 25 anos a gente não veio para cá para ser só mais uma porta aberta pagando aluguel ou comprando prédio, nada disso. Nós viemos para fazer a diferença. Agora, pastor não faz nada sozinho. Note que não era Pedro, os apóstolos, sozinho que fez. Eles pregavam a palavra e o povo acreditava, davam valor à doutrina, obedeciam isso. Agora, imagine uma igreja onde as pessoas sentem paz ao entrar. Será que ela não vai crescer? Os necessitados encontram socorro. Eu acho que na média aí nós estamos razoavelmente bem. Os necessitados encontram socorro, os feridos encontram cura, porque quem está com necessidade quer ser socorrido, os feridos querem ser curados. Onde os perdidos encontram direção. A coisa que um perdido mais anseia é que alguém dê a direção certa para ele. Não sei se você já se perdeu alguma vez morando em São Paulo. Quem nunca se perdeu? Eu me perco. Eu fui agora para o Retiro, mas também com 3 mulheres no meu ouvido, a mulher do ex e a minha mulher e a mulher do Neemias. E eu conversando com o pastor Neemias, e de repente eu passei direto. E aí vamos lá. Quem nunca se perdeu? E quando a gente se perde, a coisa que a gente mais quer é que alguém aponte o caminho certo para a gente, né? O pecador está perdido, então quando ele chega na igreja que aponta o rumo certo para ele, e ele se acha, coisa boa quando a gente se acha. Essa era a igreja de Atos, e essa pode ser a nossa, viu? Pode ser a nossa. Então que nós possamos viver de tal forma que o céu nos reconheça e a terra, a Vila Constância, São Paulo, nos respeite como igreja. Esta é a verdade. Isso é uma meta, meu irmão. Que o céu, que o Senhor Deus, que está lá em cima, que é Deus poderoso, nos reconheça como uma igreja de verdade. E essa cidade, esse bairro que nós estamos, nos respeite como igreja. Esta é a verdade. Sabe, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso. Hoje foi dia de palestra lá no Instituto novamente. E hoje eu estava lembrando que a primeira vez que eu fui lá, que me apresentaram, para me passar o microfone para começar a falar, hoje eu já entro direto, mas aí me apresentaram como pastor. E aí eu pedi que da próxima vez não me apresentassem como pastor, mas aquilo doeu na minha alma. Digo, puxa vida, né? Porque eu pensei, se me apresentar como pastor, já vão achar que eu sou um picareta, né? Que eu estou ali para arrancar dinheiro das pessoas, porque é isso a imagem que infelizmente, por causa de alguns picaretas, como eu sempre digo, eu vou fazer 50 anos de evangelho, 25 anos de pastor. Eu não conheço um só pastor que seja um picareta, mas eu já conheci um monte de picareta que diz que é pastor. Esse é o problema. E eu disse, não me apresenta como pastor. Mas hoje eu não vejo mais assim. Aí tem lá o senhor Francisco que fala, pastor Neto é o nosso guia espiritual.
e tal, aquela coisa. Agora eu já me apresento, olha, entre outras coisas, eu sou terapeuta e tal, pela misericórdia de Deus, sou um pastor. Você não imagina a reação boa daquelas pessoas. Hoje mesmo foi um negócio maravilhoso. Vários vieram falar comigo. Tem gente que pede oração, quer que eu ore ali. Outros, onde é a igreja? E eu digo, olha, estou lá na Irvante. Tem gente que diz, eu vou lá, pastor, eu quero continuar lhe ouvindo. Digo, vá, estamos lá. Porque nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Eu sou um pastor e pela misericórdia de Deus, isso é uma honra ser um pastor, chamado por Deus para fazer a obra de Deus. Então que essa igreja de Atos dos Apóstolos, nós peguemos como modelo, porque essa igreja pode ser a nossa igreja em nome do Senhor Jesus. Amar, respeitar, viver em comunhão e receber as pessoas como elas merecem. Então que o Senhor continue, meus amados irmãos, acrescentando não apenas número, não só número não, mas vidas transformadas. Não adianta ter um montão de gente. Uma coisa é crescimento, outra coisa é inchaço. Crescimento é uma coisa natural e necessária. Agora inchaço é outra coisa. Você está aí com o teu joelho desse tamanho, porque está inchado. O inchaço não é sadio. O inchaço dói. O inchaço é uma inflamação. Então tem lugares que não tem crescimento, tem inchaço, inflamação, dói. Agora quando é crescimento natural é outra história. É igual olhar para o Noah ali, que um dia desse estava no bucho da mãe, agora já nasceu, era pequenininho, agora já está correndo, daqui a pouco já está grandão, daqui a pouco está do tamanho do pai, E isso é natural. Leva tempo, não é de um dia para o outro, mas tem que ser de forma natural. Que o Senhor nos abençoe, a Ele seja a honra, a glória, o domínio e o louvor. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Deus abençoe, meus amados irmãos.